Olá, boa tarde. Meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar. E como eu pratico meditação há mais de 20 anos e sei de todos os vários benefícios que a meditação proporciona às pessoas, eu agora resolvi ensinar a prática da meditação, uma prática que eu aprendi, uma prática relativamente simples e que qualquer pessoa pode meditar. Qualquer pessoa pode aprender a meditar. Isso independe da religião, ela pode ser cristã, muçulmana, ateu, porque meditação não tem nada a ver com religião. Meditação não vai te elevar espiritualmente. Isso é outra área do desenvolvimento pessoal das pessoas. E também a meditação não vai te deixar zen. Às vezes as pessoas dizem, eu não quero ficar zen. Ninguém fica zen com a meditação. Apenas a pessoa que pratica a meditação fica com mais clareza, com mais a sua consciência se amplia, os seus pensamentos são mais claros, ela consegue ter mais foco nas coisas que ela realiza e talvez ela transparece para as outras pessoas que ela é calma. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, meditação acorda, né? E hoje eu gostaria de relacionar algo que eu considero assim, extremamente grave e extremamente atual na nossa vida, que é o estresse. Nós vivemos num mundo que nos exige muita coisa. Além de conhecimento científico, nos exige habilidades emocionais e nos exige permanentemente. Às vezes a gente não tem a segunda chance de dar uma boa impressão. Existe uma frase que diz, você tem que dar a impressão no primeiro momento, porque a segunda chance você não tem. Tanto que coloque, quando uma pessoa vai fazer uma entrevista para um trabalho, quando ela abre a porta, o entrevistador já sabe se vai realmente ouvir ou levar em conta aquela pessoa. O tamanho é a percepção que a pessoa passa de um lado para o outro. E evidentemente que o estresse na vida de qualquer qualquer pessoa, ele acaba, digamos, fazendo uma bagunça enorme na vida dele. Tanto é que as pessoas assim, não fala muito, ele está estressado, não, é que o estresse, ele está com uma vida muito tumultuada, ele está muito estressado. E as pessoas vão criando desculpas para essa situação emocional, que é uma situação emocional. E o que a meditação, né, pode nos ajudar no estresse? Porque o que é um estresse, né? O estresse, na verdade, inclusive vem uma palavra latina, né, que significa pressão e esforço. Então, pressão e esforço que você faz no teu dia a dia para resolver o seu dia, a carga do seu dia. Então, toda essa pressão, todo esse esforço que você faz, acaba, dependendo de como você lida com as suas tarefas, com os seus problemas, criando um esforço demasiado, uma pressão demasiada. E o seu estresse vai para o alto, com certeza. E aí, a gente tem uma pesquisa que diz que 72% dos brasileiros brasileiros ativos, né? Brasileiros que estão na sua atividade, eles têm estresse. Então, imagina, 72% das pessoas ativas que estão no trabalho brasileiro estão estressados. E talvez essas pessoas estejam estressadas porque não entendem ou não perceberam que o estresse sim, dá para administrar nosso estresse. E aí que entra a técnica da meditação. Porque um certo nível de estresse a gente precisa, né? Para levantar de manhã e dar conta do nosso dia, dar conta das nossas tarefas, aquele estresse dá uma certa energia. Por isso que de manhã, por exemplo, nós precisamos estar com o nosso cortisol alto, que é um hormônio que nos ajuda a levantar, ir para nossas atividades, deixar alerta e etc. E no estresse, esse hormônio, que é um elemento muito importante, chega à tardinha, ele não baixa, ele fica em nível alto. Mas a tardinha à noite, ela foi feita para recuperar nossas energias. Então, o que acontece? Esse cortisol, que de manhã estava alto, continua alto.
E aí, de noite, o que acontece? A nossa amada melatonina, que vocês devem ter ouvido falar já, os médicos estão falando muito sobre melatonina, a nossa amada melatonina não consegue dar conta, porque o cortisol está alto e ofusca ela. E aí, como é que você vai dormir bem? Né? Com cortisol alto, melatonina baixa, você não tem condições físicas de dormir bem. Mas a causa está lá no teu estresse. Então, por isso que dizem que o estresse bagunça o nosso corpo. Ele produz, assim, riscos fantásticos, mortais para a saúde física e a saúde mental. Saúde física, você sabe, infarto do miocárdio, pressão alta, a pessoa come muito, a pessoa bebe muito, a pessoa fuma, de repente, porque o corpo dele está todo bagunçado, ele não consegue mais controlar, então ele vai arranjando atalhos para tentar resolver uma situação que ele não resolve. A bebida não vai resolver, você comer mais não vai resolver, e por aí vai. Mas como é que você resolve? Como é que resolver uma situação de estresse? Porque uma coisa a gente tem que ter clareza. Todos nós, independente do que a gente faz no nosso dia a dia, nós temos muitas coisas para dar conta. Nós temos que dar conta da nossa família, nós temos que dar conta da nossa carreira, nós temos que dar conta dos nossos amigos, nós temos que dar conta de ganhar dinheiro, ter uma estabilidade financeira. Nós temos que dar conta de que a nossa profissão não seja extinta, porque a tecnologia está ameaçando as profissões. Você sabe que tem muitas profissões que estão sendo extintas. E eu agora lembrei de um post que eu assisti de uma pessoa de recursos humanos falando que vai chegar a época... Bom, temos um exemplo muito claro, o carro. Vocês passam a imaginar que nós, aqui de uns anos, não poderemos mais precisar de motoristas. Não precisamos nem dirigir carro. O que vai fazer essa quantidade de pessoas que depende de ser motorista, levar as pessoas para outros lugares? É uma profissão que no futuro vai ser extinta. E como que nós vamos nos preparar para essas mudanças tecnológicas que estão aí ameaçando realmente muitas profissões? Então a gente tem que se dar conta de todas essas demandas, mas a gente tem que saber que o nosso dia precisa ser trabalhado, como diz a Bíblia, né? A cada dia o seu fardo, né? E aí que a meditação entra muito forte, mas muito forte. Por quê? Porque a meditação ensina a gente que a gente precisa viver no presente. O que é viver no presente? É você ficar focado no seu dia a dia, nas coisas que você tem que fazer no aqui e no agora. E por isso que a pessoa que é muito agitada, ou que tem uma mente muito turbulenta, ela não está no aqui e no agora. Ela está lá no passado, ou lá naquela noite que dormiu mal, ou está lá no futuro, bom, minha profissão vai ser extinta. Ela esquece que a única coisa que importa é aquele momento, seja qual for. É aquele trabalho que está fazendo, é aquele café da manhã que está tomando com alguém, é aquela pessoa que encontra e dá bom dia, e aquilo é a vida dela. Porque a pessoa que não está no presente, ela não vive. Santo Agostinho, em 1800, Idade Média, dizia: o passado e o futuro, ele só se torna porque a pessoa traz ele para o presente. Mas ele não existe em si. É como se você tivesse tido uma experiência no passado, e aí tu fica pensando nela, e fica pensando nela, e fica pensando nela. Você não muda o que aconteceu. Você não consegue reverter as palavras que você disse. Você não consegue mais nada. A única coisa que você pode é ter aprendido alguma coisa com aquilo. Se é que você tem condições emocionais para aprender. Porque tem um amigo meu que diz: eu quero ser feliz ou quero ter razão? Né? Porque às vezes a pessoa é tão reativa, ou ela acha que ela sempre sabe a verdade, ou que o que ela diz é o que importa, que acaba que essa reação emocional acaba tornando ela muito dura e muito dona de verdades que, na verdade, o que é uma verdade? Milhares de filósofos, desde a Grécia, Sócrates, Platão,
toda essa gama de filósofos do mundo vem perguntando o que é a verdade. Se você parar para pensar, o que é uma verdade? O que ontem era uma verdade, hoje já não é mais. O que ontem era um engano, hoje é uma verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas posições emocionais, as nossas categorias, digamos assim, sobre essas coisas que nos aconteceram, porque elas estão lá no passado e não vão resolver a nossa vida. Nós só podemos aprender aquilo que tínhamos que aprender. E acabou. E ela não tem que culpar a nossa mente. Por isso que às vezes a pessoa... Olha, eu vou contar uma experiência pessoal minha, né? Eu era mais jovem, eu fui empresária, que na verdade eu comecei a praticar meditação aos 38 anos. E naquela época eu estava casada, com filhos e construindo uma vida. E no andar da minha vida, E aí aos 38 anos eu comecei a aprender a meditar. E um dos meus fundamentos de aprender a meditar foi que eu tinha uma sensação de tristeza. A minha motivação principal, na verdade, eu queria aprender coisas e fui aprender a meditar e comecei a me sentir bem com aquilo e cada vez melhor, com mais sensações melhores, eu continuei. E um dos primeiros efeitos que eu tive com a meditação foi acabar com aquela tristeza que eu tinha. Imagina se eu ia parar de meditar, né? Nunca, né? Nunca mais parei, porque aquilo foi uma coisa fantástica para mim. E aí, depois eu acabei tendo um divórcio, acabei abrindo empresa, porque aí eu precisava trabalhar, ganhar mais dinheiro, né? A mulher tem esse link, né? Às vezes, quando ela abandona a profissão para criar os filhos, etc e tal, e não foi diferente comigo. E aí, depois disso, eu abri empresas e comecei e me tornei uma empresária na área da educação e confesso para vocês que foi fundamental para a minha vida ter coragem, né? Ter coragem de fazer as coisas que eu precisava fazer na minha empresa e para ter sucesso. Evidentemente, por isso que o estresse atrapalha. Imagina se o estresse tomar conta de mim, eu não consigo ter ideias para o meu negócio. Eu não consigo elaborar uma boa equipe. Eu não consigo olhar para o futuro e ver o que está acontecendo no amanhã. Eu só fico pensando naquela coisa que tipo olhando para a minha digestão, né? O que está acontecendo aqui com a minha digestão. Não! Por isso que às vezes o empresário precisa, sim, sair do seu negócio, não ficar envolvido com papéis e cálculos, e sair, dar uma volta na praça, ou tomar um cafezinho, né? Às vezes as ideias, as coisas mais fantásticas, elas aparecem em momentos que tu está muito mais descontraído. E o estresse, imagina uma pessoa estressada, precisando ter sucesso, querendo ter independência financeira. Com o estresse, é quase como uma barreira que ela tem na frente. E que ela tem talento, tem inteligência, tem tudo, mas ela tem um problema para resolver, que é o estresse. E se ela não resolve o estresse, porque o estresse, além de mental, ele também traz problemas físicos muito sérios. Uma das coisas que o estresse provoca é a insônia. A pessoa deita de noite e fica lá com o olho para cima pensando nos seus problemas. E aí, como que você vai dormir direito? Não consegue. Aí já vem as consequências de uma noite mal dormida. Hormônios bagunçados, irritabilidade, falta de energia, inquieta e não se sente bem, não tem energia para começar seu dia. E já levanta com mau humor, natural, ninguém é sobre-humano aqui. Então, a gente precisa dormir bem. E uma das coisas que o estresse faz é a insônia. E esse nervosismo, que a pessoa fica muito reativa, né? Vocês já perceberam que a pessoa que é estressada, ela é muito reativa. É muito comum nós no trânsito, né? A pessoa dá uma fechada e aí o cara já sai botando, dizendo horrores. E aí os outros dizem, aquele tá estressado. Né? E na verdade não. Porque se tu tá no trânsito e alguém te fecha e tu está absolutamente dono das suas emoções, o que você faz? Bom, de repente o coitado tá com pressa, sei lá, brigou com a mulher, perdeu o emprego, tá falido, sei lá o que aconteceu com ele para ele ter feito uma ação tão negativa. Não, você sai batendo tapa, porque é o estresse que te impulsiona. E esse nervosismo é muito forte. E a impaciência, né?
A impaciência com os outros, até com o filho, até com a pessoa que você ama. Você não está pronta, corre. Aquela sensação, parece que tem um vulcão dentro da pessoa, um vulcão. Imagina o estrago físico que acontece dentro de você. E se você for pensar, além do estrago físico, você começa também, o estressado come muito, né? Vocês perceberam que a pessoa estressada, ou ela come bastante, engorda, ela se sente mal, ou ela nem come. Aí fica com a imunidade baixa, começa a pegar gripe, fica doente, e também o corpo fica cansado, né? Porque vocês perceberam que o cansaço físico vem de uma demanda, bem como no conceito de estresse, de uma demanda de muita pressão. Aí a pessoa se estressa, e tudo começa. Todos esses sintomas que eu falei, vocês podem observar. A insônia leva ao nervosismo, leva à impaciência, e a pessoa começa a comer muito, ou não come nada, que é pior, que daí ela fica com a imunidade muito baixa, e se come muito a pressão sobe, aí vai ter risco de infarto, então entra num círculo vicioso terrível. Ok. Tu vai me perguntar, e daí, Cecília, o que eu faço com o meu estresse? E aí que eu digo para vocês, vamos aprender a meditar. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas que tem. Hoje, vocês ouvirem os médicos funcional hoje, eles dizem, se eu tivesse que escolher, isso o doutor Rui Ramos Neto já me disse, eu estou repetindo aquilo para vocês, se eu tivesse que escolher uma única ferramenta para minha melhor saúde, melhor trabalho, eu escolheria a meditação. Aliás, ele escolhe porque ele pratica a meditação, né? Mas imagina, é um conselho de médico para a sua saúde física. Não estamos nem falando de saúde mental, né? Que nós temos que ver que o fato de a gente bagunçar o físico acaba bagunçando o mental. Porque o nosso cérebro, uma coisa é real, o nosso cérebro, ele é como um maestro, eu digo, né? Ele é nosso maestro, né? Ele comanda a nossa vida, ele comanda o nosso corpo. Tanto quando tu tem uma situação de estresse extremo, por exemplo, que dá aquela descarga de adrenalina, aquilo é uma coisa física, né? Mas quem é que manda? O cérebro diz, você tem que se cuidar, você não pode atravessar a rua agora porque os carros estão passando, por exemplo. E aí, aquilo manda pro teu corpo e o corpo te obedece. Então, o cérebro é a nossa ferramenta mais poderosa. Ela manda, manda em nós, com certeza manda. E aí, o nosso corpo é como nossos músicos, né? Um é violinista, o outro é pianista, o outro toca sanfona, sei lá. E todo o nosso corpo é o corpo dos músicos. Conforme o cérebro reage, os músicos tocam. E a mesma coisa no nosso corpo. Então, assim, na real, por exemplo, assim, isso, tudo que eu estou dizendo para vocês, é para dar uma luz no final do túnel. Tu não pode querer imaginar, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Eu quero ser uma pessoa nota 10. A pergunta que eu faço, você faz pós-graduação, você faz MBA, você faz cursos, etc e tal, se prepara cientificamente para todas aquelas demandas. E o que você faz para o seu mental? Qual é o treino que você dá para o seu mental? Você alguma vez se preocupou assim, eu estou fazendo MBA, estou fazendo isso, o que eu faço para o mental? Eu dou uma volta na praça, eu converso com amigos, eu tenho boas relações afetivas, ótimo, isso tudo ajuda no seu mental. Mas a meditação, e isso que eu venho falando, ela é muito poderosa porque é uma ferramenta sua. E tudo que é seu, que você constrói de suas habilidades, vamos combinar, ninguém nos tira, né? Que coisa fantástica você poder ter maior clareza sobre as coisas que você quer. Você já viu uma pessoa que é bagunçada, que não sabe o que quer? Ela é muito inteligente. A gente tem inúmeros exemplos. Aquela pessoa é tão inteligente, como é que não teve sucesso? Porque sucesso não é só estudar. Sucesso tem outras coisas no meio. Sucesso é conseguir ter um bom network. Você se relacionar bem com os seus concorrentes e com os seus adversários.
e se relacionar bem com as pessoas que têm influência sobre o seu negócio ou sobre a sua profissão. Se você é um profissional liberal que precisa de clientes, cada cliente que você tem, que você conquista, é um ouro puro. Isso eu dizia para os meus vendedores, dos meus alunos, olha, você tem que saber que cada aluno que estuda nessa escola, ele é ouro puro. Porque desse aluno vai vir outro aluno. Então, imagina se você, por alguma coisa, trata mal o seu cliente. Ou se você treina melhor a sua equipe, e a sua equipe trata mal o seu cliente. Como que você vai ter sucesso? Impossível. A gente não tem sucesso sozinho. É muito difícil uma pessoa ter sucesso sozinha. Ah, vai lá um neurocirurgião que opera uma super especialidade. Ok, mas ele também se relaciona. Ele também precisa de ter um bom network. Porque senão ninguém encaminha paciente para ele. Ele fica lá sendo super cientista, mas não tem ninguém para operar. Isso é real. Você sabe que nas profissões isso acontece muito. Então você precisa se relacionar bem com as pessoas. E isso, a meditação... Se você me pergunta, Cecília, como é que eu me explica como é que a meditação, como é que acontece isso com a meditação? Primeiro é o seguinte, a meditação, o fundamento da meditação é treinar a sua mente. O que é treinar a sua mente? Treinar a sua mente a ficar focado. Por que focado? Porque quando você aprende a se concentrar num único objeto, você vai treinar a sua mente dia a dia. E não adianta, gente. A meditação tem isso. Você precisa entender. Quantas vezes você vai na academia para poder, pelo menos, manter o corpo em forma ou não engordar? 3, 4 vezes por semana. E o que você faz para a sua mente? Fica assistindo televisão? Vendo filme que atrapalha o nosso sono? Então, você precisa ter uma ferramenta para desenvolvimento pessoal, para a sua mente, para o seu cérebro, que é o seu grande maestro. E aí você começa a treinar a meditação. A meditação é uma técnica simples, que ela exige que você fique parado, no mínimo 5 a 10 minutos, de manhã e de noite, e não tem acordo. Eu vou lançar agora um curso brevemente sobre como a técnica de meditação que eu pratico há mais de 25 anos. E eu acho a técnica maravilhosa, eu aprendi com o professor De Rose. É uma técnica fantástica, super simples, que tem todo um processo de como fazer, e é só você fazer. Você não precisa, não há nada contra meditação conduzidas, que é onde o pessoal deita, não. Mas você só precisa sentar, ir para a sua respiração, focar em um objeto por aquele tempo. E aí tu vai me dizer, Cecília, o que eu faço com meus pensamentos? Nada. Você não faz nada com os seus pensamentos. Você apenas olha para os seus pensamentos e deixa eles passarem. E dia a dia, aquele treino, como se fosse uma malhação. Você está malhando o seu cérebro. Pensa nisso. Eu estou malhando o meu cérebro. Eu quero que ele aprenda a ficar focado. Eu não quero que ele seja um cavalo chucro que anda para todos os lados. Tem uma analogia que eu acho fantástica. É o parque de diversões. A nossa mente quer ir para o parque de diversões. Então, eu me lembro muitas vezes que eu ria, e no início que comecei a aprender a meditar, eu dizia, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Tu vai ficar parada aqui comigo 5 minutos, 10 minutos, vai ficar parada 10 minutos. Depois, tu vai pro teu parque de diversões. E você tem que deixar ela ir pro parque. Terminou a tua meditação, minha mente pode ir pro parque de diversões. É uma conversa, parece de tolos, mas é um jeito de lidar também com teus pensamentos. Assim, é uma brincadeira. Porque a meditação tem que ser uma coisa leve. Você tem que encontrar a motivação principal. Eu quero ter sucesso, eu quero abrir uma empresa, mas para mim abrir uma empresa eu preciso perder o medo, eu preciso ser focada, eu preciso saber aquilo que eu quero, eu preciso ter produtividade alta, eu preciso ter uma saúde boa, porque só com isso eu vou conseguir ter sucesso. E evidentemente que a gente pensa que isso não é possível, não. Né? E vocês, sabe, nós temos muitas pesquisas nos Estados Unidos, tem mais de 5.000 artigos científicos que dizem que o corpo, o cérebro muda de uma maneira positiva com a meditação.
E cada vez menos, você não se deixa dominar pelas tempestades emocionais. Que tempestades emocionais são passageiras. Mas você não fica dominado por elas. Você aprende a lidar com elas. E também aprende uma coisa importante. Aprende a não reagir às tempestades. Aí vem aquela pessoa, desculpa, eu estava emocionada, não quis ser rude. Não, vamos lá, né, gente? É muito fácil pedir desculpa depois que tu diz uma palavra dura. E a gente sabe que a palavra saiu da nossa boca, nós perdemos o poder sobre ela. Então, assim, até eu considero assim, tá, muito bem, tu vai chegar lá e te, eu não estava emocionada, eu não queria te dizer isso. Não, isso não, né? Não é para uma pessoa de sucesso. Não é para uma pessoa que quer ser nota 10. Você precisa aprender a dominar o seu cérebro, sim. E não adianta. E como é que você vai aprender a dominar? Não é bem dominar, mas aprender a administrar essas coisas. E a meditação, no dia a dia, cada vez mais, você vai praticando, você vai percebendo isso. Eu tenho meus alunos que me dizem muitas coisas, mas um aluno me diz, os meus pensamentos agora são mais fracos. Ok, fracos, quer dizer, antes ele olhava e disse que era um vendaval, né? Agora ele acha que cada vez menos eu consigo ficar concentrado, e cada vez menos, e agora ele diz, às vezes eu não tenho vontade de parar. De tão prazeroso que se tornou, que ele, em vez de fazer 20 minutos, ele quer fazer 30. Ok, quando ele tem tempo, ele até faz. Então, tu vai dizer que ficar 20 minutos sentado em meditação? O Érico Rocha, agora, um grande player brasileiro, disse num post dele, que ele fez uma meta, um propósito. Primeiro ele fez um propósito de 365 dias. Aí, na metade do propósito dele, ele não quis esperar terminar, porque ele acha que é importante não esperar terminar, assim fazer no metade do propósito. Ele disse, não, eu quero fazer 500 dias. E de 20, 30, ele passou para 1 hora. Se vocês olharem o dia dele, o Érico Rocha, vocês olham, é um grande player do marketing digital brasileiro, ele tem um grande, ele não sei quantos mil, e ele tem cursos online, ele tem cursos ao vivo, ele tem uma agenda que eu não consigo, eu entendi que ele tem que administrar. E ele mesmo disse, também ao vivo um dia para nós, que a meditação, ele consegue controlar a vida dele. Se a motivação dele para meditar é exatamente essa. Eu controlo, eu consigo me relacionar com a minha equipe, eu consigo dar conta das minhas demandas, eu consigo ser feliz. Eu consigo ter alegria para minha mulher, eu consigo chegar em casa e curtir meu filho, porque eu não tenho mais aquelas coisas que eu carregava, que eu não precisava carregar. E aprendi com a meditação. Ele aprendeu com a meditação? Não, o cérebro dele aprendeu. E a meditação é a ferramenta que ele tem. Isso que é muito, muito bom. E a Sharon Salzberg, que é uma cientista americana famosa, ela escreveu um livro que se chama Insight Meditation. Porque a pessoa que medita tem muito insight. Tu quer ter ideias novas? Tu tem que meditar. Porque a ideia nova vem. Tu não sabe como. Mas agora eu sei. Agora eu sei. É isso aí. Tu tem a certeza. E tu pode ir porque é aquilo mesmo. E ela escreveu uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Eu quero deixar como último recado para vocês. E é muito interessante mesmo. Porque isso é real. Começar de novo. Então, você começa a meditação. Aí os pensamentos vêm, né? Começar de novo é a verdadeira prática e não um problema. E é um problema a ser superado para se chegar à meditação real. Então, é aquilo que a gente estava conversando. Você senta para meditar e vem aqueles pensamentos. Eu tenho que comprar arroz, feijão, batata, não sei o quê. Aí deixa passar. Aí volta para essa concentração. Isso é começar de novo. E diversas vezes. É a verdadeira prática e não um problema para a gente chegar na meditação real. Isso que você vai passar, esse processo, todas as pessoas que começaram a meditar passaram. Então, o que acontece no início? Você diz, mas eu sou uma pessoa muito agitada. Bem-vindo aos humanos, todos nós somos. A mente do ser humano é assim. Só que você vai dar uma volta nele. Você vai praticar a meditação e o teu cérebro vai dar uma volta. E aí, cada vez que você faz a prática, cada vez
Cada vez, como diz meu aluno, cada vez os pensamentos vão ficando mais fracos. É uma frase muito interessante que ele me diz, e é real, é isso mesmo. E aí a meditação se torna um presente. E a meditação é uma coisa sua. Você não precisa de dinheiro, não precisa de roupa, não precisa de nada. Só precisa querer. Você pode praticar meditação no seu quarto, no seu hotel, num avião, onde você quiser, desde que você esteja sentado e com a coluna ereta. Você pode praticar meditação. Então, assim, aquele velho chamou, eu não tenho tempo. Não, tempo, que benza, né? Benza Deus, todos nós temos tempo. Todos nós. Aliás, eu aprendi isso com o Érico Rocha também, que ele diz assim, eu nunca mais disse em coisa nenhuma que eu não tenho tempo. Tempo a gente tem. O que você tem que é escolher. Escolha a meditação. Escolha praticar a meditação. E ponto final. Que todos os benefícios, eles virão como uma dádiva para você. Quando você vai perceber, diz, mas que coisa. Uma aluna me disse, ela estava com uma vida muito doida, aí ela começou a meditar, ela disse assim, não sei, eu acho que eu estou mais feliz. E agora parece que os meus projetos estão dando tudo certo. Não sei, não é que as coisas externas mudaram, as coisas externas continuam igual, o mundo continua igual. Ela que se transformou. E é isso que é o mais fantástico da meditação. A meditação te transforma. E você não precisa, porque é uma complicação nossas coisas, né? Porque tomar remédio é paliativo. Eu estou com insônia, vou lá, tomo um Dormonide e vou dormir. Mas aquilo não resolve a nossa vida. Aquilo é temporário. Tu fazer qualquer coisa assim, sei lá, é temporário, ele não resolve a tua situação. Por isso que a meditação é fantástica, é uma ferramenta poderosa. Porque você aprende a meditar, pratica todos os dias, e o resto vem como uma dádiva, como eu digo. E a meditação, que no início ela vai te exigir bastante, porque é uma coisa ativa, não é uma coisa passiva, é um exercício muito ativo, tu tem que estar acordado, alerta, porque tu tem várias coisas para ficar ligado. Com o tempo, se torna uma coisa que você tem o maior prazer em fazer. E aí os benefícios vêm como uma bênção, né? Então, era isso por hoje. Eu queria... Olha, eu tenho um e-book lá no Instagram, Cecília Perlim Meditação. Vocês podem fazer o download gratuito. E se vocês desejarem alguma informação, tirar uma dúvida, vocês podem mandar eu tenho meu e-mail lá, eu também estou no Facebook, no YouTube, e agora brevemente eu quero lançar um curso sobre como aprender a meditar. E era isso hoje, e uma boa tarde, e obrigada.